Mas eu não sei se é uma malaquita. Não. Falou de pedras preciosas, né? A gente está falando de esmeraldas, diamantes. A gemologia, ela também serve para pedras comuns? Nossa, eu nem sabia que existia colorido. Para mim, a rubi era vermelho, esmeralda era verde, diamante é transparente. Eu queria te fazer uma pergunta que eu vi num filme, mas eu não lembro qual era a resposta. Olá, experts! Hoje vamos de gemologia, perícia em gemas. E aí, vocês sabem sobre esse assunto? O que vocês sabem? O que vocês querem saber sobre esse assunto? Eu vou receber a Ana, que é a gemologista, e ela vai explicar tudo sobre esse assunto. Deixa eu ver aqui. Esperando a Ana entrar. Já vai falando aí. Qual é a sua dúvida nessa área? Poxa, eu queria saber como identificar um diamante. Qual a diferença entre um cristal, um diamante, um caco de vidro? Então já vai colocando aí quais são suas dúvidas, como funciona essa perícia, tudo certinho que eu vou perguntar para ela. Vamos aguardar. Gente, tá cheio de imagem linda que eu vou mostrar para vocês. Inclusive até as gemas que tem variação de cor. Gente, é um assunto super interessante. Tem muita coisa interessante, principalmente para quem gosta de joias, para quem gosta de joias, de pedras. Já coloca a sua dúvida sobre gemologia. Oi, Ana, tudo bom? Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Ana é gemologista, ela que entende tudo de gemas e são fotos maravilhosas, né, Ana? Nossa, eu adoro ver. Parece uma galáxia. Algumas parecem uma galáxia, remetem também a animais conhecidos, asas de borboleta, são coisas muito interessantes mesmo. Sim. Então eu vou começar aqui. Eu quero saber mais sobre você, quero saber da sua carreira. Como que foi? Como que você entrou na gemologia? Porque não é uma faculdade muito comum, né? Não é algo que, nossa, eu nasci para isso. Geralmente o pessoal faz medicina, direito, gemologia é uma faculdade diferente. Eu gostaria de saber como que foi esse seu contato com a gemologia e como que surgiu esse interesse. Eu sou formada, a minha primeira graduação foi na área de TI, totalmente nada linkado com a gemologia, né, que está ali na área das ciências exatas e da terra. Eu fui transferida para o Espírito Santo, eu trabalhava numa grande empresa de telecomunicação, e aí eu fiquei sabendo desse curso de gemologia que me despertou o interesse em visitar o local, e eu acabei me apaixonando pelo curso de gemologia. Visitei o departamento, os professores foram muito solícitos, como sempre foram ao longo do curso, e eu já estava também interessada em mudar um pouco a carreira, afinal já eram ali 7 anos de empresa que eu estava trabalhando com equipe de planejamento e performance, banco de dados, e aí eu vislumbrei entrar na gemologia. Eu larguei praticamente 10 anos ali de carreira na empresa e me apaixonei tanto pela gemologia que eu falei, eu vou me arriscar, vou começar de novo. Eu sei que isso vai ter sacrifício financeiro, entre outros sacrifícios, mas eu estou apaixonada pela gemologia. E aqui no Espírito Santo tem um único curso de graduação, né, bacharel em gemologia do país, até o momento. Existem outros cursos, né, que são disponibilizados pelo Centro de Tecnologia Mineral do Rio de Janeiro. Tinha um curso também no IBGM, que é o Instituto Brasileiro de Metais e Gemas, mas esses cursos não estão ativos. Alguns outros profissionais da área, como o pessoal da Real Gemas no Rio de Janeiro, também dá algum curso, mas um curso de 4 anos, estruturado, com 8 semestres, existe aqui no Espírito Santo e no Brasil. Até mesmo cursos no exterior não são tão completos e tão embasados quanto esse curso de gemologia que a gente tem aqui no Espírito Santo, né? Eu fiz alguns cursos fora
E o nosso curso, ele realmente é muito bom, tão bom quanto outros cursos renomados fora do Brasil, que eu cito aí o DIA, que é um dos mais famosos, que eles formam graduados formam gemologistas, né? E lá é o Instituto de Gemologia Americano. Muito tradicional, tá? Foi criado em 1930, né? Nosso curso de gemologia foi criado em 2011. Então, assim, nosso curso é bastante novo. Nosso curso é bastante novo em relação aí ao DIA, criado aí em 1930, e a primeira escola de gemologia foi criada em 1905, a escola britânica, que a rainha começou a desconfiar ali se tinha algumas gemas que não poderiam ser o que falavam que eram, né, como rubis, e aí ela passou todas as joias da coroa para serem analisadas por experts, né, profissionais que conheciam de mineralogia, os iniciantes, né, os primeiros gemologistas. Que legal! E agora que você falou, é muito interessante, porque a gemologia, eu não sei muito, tá? Só que, pelo que eu percebi das palestras que eu fui, envolve, não é só o aspecto de olhar a pedra, são minerais, é muito complexo, então tem a parte de química também, né? Tem, a gente estuda a parte mineralógica, que envolve a química, a gente vê muito cristalografia, inclusive nós temos 2 disciplinas de cristalografia que a gente aprende a olhar a simetria dos minerais, porque eles ocorrem em sistemas cristalinos distintos. Então, eu estou até com um mineral bruto aqui que eu posso exemplificar. Sim. Essa aqui é uma turmalina, ela é azul, não dá para ver porque ela tá bruta, né? Mas se eu colocar uma lanterna aqui e transmitir a luz, ela vai ficar bem azul. Então, pela forma dela, pela simetria, eu já conheceria esse mineral, as estrias. Então, a gente vê tudo isso nas disciplinas de mineralogia, que a gente tem 2, e a gente vê também na questão da cristalografia. Então, antes mesmo de fazer alguns testes, eu consigo inferir que material seja esse. Eu acredito que seja uma turmalina, por exemplo. E aí, para confirmar, claro, se você for fazer um laudo, você precisa confirmar com testes, fazer toda uma marcha analítica para embasar a sua opinião técnica. Mas a gente já consegue inferir que alguns minerais sejam determinados minerais por causa da sua forma externa mesmo, que remete ao seu retículo cristalino, que a gente aprende observando a química, a cristalografia, as reações físico-químicas, tudo isso a gente aprende na gemologia. Eu achei muito interessante porque você utilizou o verbo ocorrem. E é justamente isso, né? Porque eu colocaria, assim, eu falaria, tem a pedra tal em tal lugar, mas você fala ocorre porque a formação dela foi em um lugar, é isso? É isso, formação foi em um lugar. Quando você olha para esse mineral, essa turmalina azul, ela ocorre em determinados locais e ela é rara. Essa aqui ela é de origem mineira, Minas Gerais é um polo produtor de gemas coradas, tem turmalinas de todas as cores, já ocorrem lá corindos, né, que é rubis, safiras, e algumas outras gemas, inclusive diamantes, né, Diamantina aí foi a maior produtora de diamantes do mundo durante um tempo, há uns 100 anos atrás, ou um pouco mais. Então, determinado ambiente geológico, ele se torna propício ou não para a ocorrência de algumas gemas. E nem todas as gemas ocorrem naquele determinado ambiente. Por exemplo, no ambiente que ocorre a turmalina, que é uma gema de origem pegmatítica, a gente não vai encontrar um diamante lá, por exemplo, que ocorre em rochas que são lamproítos e quimberlitos, que não tem nada a ver com o pegmatito. Então, a gente aprende também sobre isso. Então, onde está ocorrendo uma turmalina ali, num pegmatito, a gente não vai procurar um diamante, que não é a rocha típica de condições para ocorrer determinados tipos de minerais. Depende também de disponibilidade de elementos químicos, séries de cristalizações, tem minerais que se cristalizam em tempos diferentes, né, de outros minerais. Por isso que a gente observa também as inclusões minerais, porque ali fala muito da paragênese. O que é a paragênese? É
os minerais que estão associados àquele determinado mineral. Por exemplo, esmeraldas. Por que dá para determinar a origem das esmeraldas? Porque determinada paragênese, determinados minerais que estão ali associados à ocorrência daquela esmeralda, são muito típicos, né, de determinado local. Não ocorrem outros. Por isso que a gente consegue separar as esmeraldas colombianas, as esmeraldas mineiras, das baianas, por essas observações de inclusões. Porque as inclusões, elas remontam a história da Terra, da ocorrência do que estava acontecendo ali quando aquele mineral foi formado há milhares de anos. Nossa, é bastante informação, são milhares de anos ali que tá a formação, que ocorrem no lugar. Quando você colocou ocorrem, eu falei, gente, que legal, é um outro verbo que eu não sabia que, eu não utilizaria, né, o ocorrem, porque eu não sabia que esse era o termo correto. E outra coisa, você falou de pedras preciosas, né? A gente tá falando de esmeraldas, diamantes. A gemologia, ela também serve para pedras comuns, por exemplo, uma brita, por exemplo, pedras comuns, aquelas mais baratas, ou são só pedras preciosas, ouro, minerais, são só joias mesmo. Então, a brita, ela não é uma gema porque ela não tem as características, né, para se tornar uma gema. É raridade, beleza, disponibilidade, portabilidade. Ela tá ali com uma mistura de rochas que não tem potencial gemológico. Então, se a gente for tentar lapidar ali uma brita, ela não vai ter potencial gemológico, que são as características intrínsecas de determinados minerais e materiais orgânicos também, né? Por exemplo, a pérola é um material orgânico e é uma gema. Então, isso a gente não estuda esses minerais que não têm potencial gemológico. A gente ouve falar sobre eles, por exemplo, minério. A gente ouve falar do ferro, de elementos aí de terras raras, mas a gente não estuda essa parte, né? Essa parte quem estuda são os geólogos. A gente estuda minerais que têm potencial de serem aplicados na gemologia, que tem que ter essas características aí de um modo geral, a ter beleza, raridade, portabilidade, né, que ela também tem que ser portátil e pode ser utilizado como adorno pessoal ou algum ornamento. Tem algumas imagens aí de exemplo, né, que eu mandei, que tem alguns ornamentos que são considerados gemas. Gente, olha só, agora, por enquanto, tá pequenininho aqui pra ver, mas quando a Kemily for colocar no vídeo, vai ficar bem bacana. Olha só, essa aqui é uma esmeralda, né? É uma esmeralda colombiana em estado bruto. Eu só coloquei a informação para falar do mineral com potencial gemológico, né? Que essa esmeralda colombiana tem. Na próxima figura, como a gente é muito apaixonada aí por gato, tem uma escultura de um gato em malaquita. E malaquita não ocorre aqui no Brasil, né? Mas como ela foi beneficiada, foi feita uma escultura, essa escultura é considerada uma gema. Onde ela ocorre, essa malaquita? Chile, Egito? Mais no Chile. Egito eu não sei se tem ocorrência de malaquita, mas eu posso confirmar, vou até anotar essa informação. Eu vou pegar, não, é porque esse gatinho, ó, eu tenho um parecido, lógico, não é tão bonito que nem esse da imagem, mas deixa eu pegar, peraí, que agora eu vou pegar meu gatinho também. Eu comprei no Egito, mas ele quebrou todinho na mala. Aí eu guardei esse aqui. Mas eu não sei se é uma malaquita. Não é uma malaquita. Eu não sei qual é esse tipo de mineral, né? Ou se ele é realmente algo natural, porque ele está ali semelhante com a cor do lápis lazuli, né? Que é um mineral, uma mineral azul, né? E aí muitos vendedores fazem as esculturas com material sintético, né? Para imitar os minerais naturais, né? Esse aí pode ser que tá parecendo que é algo nesse sentido. E ele quebrou inteirinho. Quando veio na mala, ficou todo tadinho do gato, já perdeu tudo. Perdeu a orelhinha, o bracinho. Mas depois me manda foto dele para eu poder verificar de uma forma melhor
o que ocorre lá que pode ser semelhante às cores desse material? Ah, mas tinha tanto e era baratinho, então eu acho que deve ter sido uma resina mesmo, algo que seja uma imitação. Acho que não é uma pedra mesmo. Então, mas é bem parecidinho com esse gatinho aqui, deixa eu mostrar aqui pro pessoal. É bem parecidinho com esse gatinho. Esse aí é feito em malaquita. Malaquita, quando eu entrei na universidade, era uma das minhas gemas opacas favoritas, junto com lápis lazuli, e ainda é, né? Meu anel de noivado tem malaquita e lápis lazuli, então eu sou suspeita para falar. A próxima já é uma gema beneficiada com lapidação, que é o peridoto, que é a gema do meu mêsversário, que é agosto. E aí elas estão separadas, sendo graduadas por cor, né? Porque cada gema, ela tem cores preferenciais de mercado que valorizam elas mais ou um pouco menos. E aí esses peridotos estão classificados em cor. E aí é uma alexandrita. Isso aí a gente já está falando na informação de como que funciona aí o processo de perícia, né? A gente tem que falar muito sobre a importância do tipo de iluminação, porque nós observamos diversos fenômenos que podem acontecer com a gema, né? Nesse caso é uma alexandrita, que em determinada luz incidente, né, ela fica azul e vermelha, ou azul esverdeada e rosada. Essa gema, ela muda de cor por causa luz normal? do... Luz normal ou luz negra, por exemplo? Não, luz do dia e luz incandescente. A luz incandescente é essa nossa lâmpada... Sim, de casa. Então ela muda de cor. Eles falam, né? De dia ela é de um jeito e à noite ela é de outro. Eles falam, ela é esmeralda de dia e um rubi à noite, por assim dizer. Era o que os antigos falavam. Isso ocorre por causa da banda de absorção, né? Que está ali em torno dos 580 nanômetros, que faz com que em determinada fonte incidente de luz, a gente enxergue ela nessas cores. Aí a gente está falando em questão também da importância da lupa, né? A gente usa uma lupa monocromática e aplanática que ela não vá distorcer nem a cor e nem a forma do que está sendo visto ali. Esse aí é um anel de esmeralda com diamantes. Um pouco mais abaixo na foto tem a ampliação. E a gente consegue começar a ver algumas inclusões nas esmeraldas, né? Nesse caso aí não foi solicitada a origem do material, mas a gente conseguiu verificar que eram esmeraldas com tratamento de preenchimento por óleo, né, que é muito comum e aceito no mercado, porque as esmeraldas, elas apresentam muitas fissuras e fraturas que comprometem, né, a transparência do material, e aí elas são preenchidas para ficarem mais puras e mais aceitas e valorizadas pelo mercado. E aí tem um topázio azul também na próxima foto, que esse material ele é tratado, não tem quase inclusão nenhuma, e ele é tratado para ficar um pouco mais azul, e aí a lupa de 10 vezes. A gente faz as análises na lupa de 10 vezes, principalmente para os diamantes, porque ali foi o padrão que o DIA indicou para você falar de inclusões visíveis no mineral, né? Então, de acordo com o que você está vendo ali, nós vamos ver o diamante um pouco mais embaixo, vou falar um pouco mais sobre isso. De acordo com o que você for ver de inclusão, você classifica. Essa aí é uma balança com kit hidrostático para a gente verificar a densidade do material. É importante que a balança seja aprovada pelo Inmetro, isso é muito importante, porque é o nosso aí parâmetro de pesos e medidas que vai garantir que a gente está fazendo algo que vai estar correto e ela vai estar calibrada corretamente, né? Porque até mesmo o técnico precisa calibrar a balança para o local que ela está instalada. Nossa, e aí, até local, por exemplo, sim, porque era diferente de outro local, como por exemplo Minas Gerais. Por causa da altitude, né? Por exemplo, aqui no Espírito Santo eu estou no nível do mar, ela vai ter um parâmetro. Em Minas Gerais você está numa altitude um pouco maior, ela vai ter um outro parâmetro. Aí em Brasília um outro parâmetro. Então o profissional ele vai até o local
calibra o seu equipamento para que ele funcione corretamente e você tenha precisão no exame que você está efetuando, que é submeter a gema à análise de densidade, fazendo o peso dela no ar, o peso na água. Tem um cálculo ali que a gente faz para descobrir a densidade, e essa é uma das etapas para poder identificar qual que é o material, né? Nossa. A próxima foto é o microscópio gemológico. Ele está em uma posição de imersão, esse é o que eu uso. Ele tem uma lente muito boa, que é alemã, né? Eu até faço a comparação com os meus óculos, né? Com os nossos óculos. Quanto melhor a ótica, melhor você vai enxergar o seu objetivo, que é, no caso ali, a observação das inclusões. Esse microscópio, ele funciona tanto com a imersão, quanto também como uma ampliação, como se fosse o microscópio digital que a gente utilizou hoje, só que com a lente muito mais adequada a não distorcer o material, e as ampliações, no caso do meu, ela vai chegar ali até 45 vezes, que a gente faz uma combinação das duas oculares, com a objetiva que ele tem lá perto daquela cuba, e aí a gente consegue ver as ampliações ou não. Quando eu quero mais ampliação, eu utilizo outros equipamentos. Eu tenho um equipamento aqui chamado Nurugo, e eu estou vendo a perita Juliana ali perguntando. Perita Juliana, inclusive é um absurdo aqui que eu vou falar, que esse equipamento não é fabricado no Brasil, e quando você importa ele, ocorre a nacionalização do produto, que te cobra 103% de imposto. Então, você paga 2 microscópios e mais um pouco para poder fazer a perícia, né? Esse microscópio, para mim, ele era um equipamento de suma importância, que ele não poderia ser dispensado por causa dessa observação das análises de inclusão, que nós vamos ver um pouco aí mais na frente. Porque com essa análise de inclusão é que a gente consegue determinar a natureza do mineral natural, sintético, tem algum tipo de tratamento, beneficiamento, porque isso tudo influencia no valor, né? E quanto que são esses tem um microscópio, né? Tem a balança de densidade. Nossa, deve ser caro montar um laboratório. No Brasil é caro, porque esse equipamento hoje ele está custando em torno de 1.800 euros. Aí você transforma o euro em real e paga o imposto. O que eu acho assim um pouco injusto é realmente você pagar 103% de imposto para nacionalizar um produto que a gente não produz aqui, né? A gente deveria ter menos impostos, porque o produto não é produzido aqui, e a gente quer fazer ciência, a gente quer trabalhar, mas a gente tem um sócio, né, que não contribui com a empresa, mas a gente paga para ele. É um sócio que só participa dos lucros, porque das perdas ele não participa, né? Não. É bem isso. E aí eu observei na próxima foto uma turmalina paraíba, que hoje é uma das gemas mais valorizadas do mercado nacional. Uma das gemas brasileiras mais valorizadas, né? Quando eu fui na Tecnogold, eu fiquei assim impressionada com a quantidade de pessoas procurando turmalina paraíba. Quanto que é uma pedrinha dessa? Uma pedrinha, depende, né? Uma gema dessa. Depende, porque varia com muitos aspectos. Cor, de onde ela é, porque a turmalina paraíba ela ocorre aqui no Brasil, mas ela ocorre em outros lugares também, na África, e a brasileira ela é a mais valorizada. Como que a gente sabe? Tem um outro equipamento que faz o espectro dessa turmalina, e ele vê determinados elementos, cromo e manganês. É isso. E aí, conforme o pico desses elementos, você consegue saber se ela é brasileira ou se ela tem outra origem, porque já foi feito todo um estudo, há banco de dados referente a isso, e aí você consegue falar se ela é brasileira ou não. Tem gema que alcança aí $5.000 por quilate, tá? Então você paga aí numa gema dessa, já vi turmalina paraíba sendo vendida aí a R$20 mil, o espécime. Mas são gemas muito valorizadas, e quando ela tem uma qualidade assim extra,
ela é muito bem cotada mesmo no mercado, principalmente no mercado internacional. Então, vamos pegar lá a foto 1 só para eu falar da diferença das iluminações iniciais. Essa daqui, essa primeira, né? Isso, essa turmalina Paraíba, ela está vista em campo claro, em luz amarela transmitida. Então, eu consigo enxergar algumas feições desse mineral, mas não todas. Então, por isso que na próxima foto a gente faz um outro tipo de observação. A gente começa a refletir essa luz para ver se tem alguma inclusão ali que dá um brilho metálico ou diferente desse material. E essa gema está imersa em um líquido que tem um índice de refração parecido com o índice dela, que ele vai fazer o quê? Ele vai tentar apagar a gema e a gente consegue observar o que está dentro dela porque tem índice de refração diferente, né? No caso dessa turmalina, ela não tem inclusões de outros minerais. Então, eu consigo visualizar aí cores que são inerentes a ela, né? Que ela é uma turmalina esverdeada. Uma turmalina Paraíba esverdeada, uma cor um pouco incomum, né? Para turmalina Paraíba, era incomum para turmalina Paraíba, mas eu vejo surgindo no mercado. E aí, a próxima foto a gente coloca uma luz difusa, fecha o diafragma do equipamento e você consegue ver com mais clareza as estruturas de crescimento dessa turmalina, que aí vai remeter ao quê? A estrutura cristalina do mineral, né? Parece um triângulo aí, mas isso aí são as feições de crescimento do mineral. E na próxima foto, a gente coloca os polarizadores para poder visualizar outros tipos para ver se a gente pega outros tipos, né, de descontinuidades. Nesse caso, a gente consegue visualizar com mais precisão ali as feições de crescimento dessa turmalina. E esse fenômeno aí que está aparecendo que ela está com várias cores, é porque esse mineral foi lapidado paralelo ao eixo C de crescimento do mineral, né? Eixo C, paralelo a esse eixo aqui, e aí ela pegou ali pegou a figura de interferência desse material. Por isso que a gente vê esse jogo de cores aí. Bonito. Essa foto é uma das minhas favoritas. Eu sou apaixonada por turmalina Paraíba e essa aí foi fantástica. Parece uma aurora boreal. Parece uma aurora boreal, é verdade. E aí tem o paquímetro, que é um outro equipamento muito utilizado. Esse aí é um da marca da Presidium, mas existem outros paquímetros. Nesse caso aí a gente estava analisando uma esmeralda. Aí o próximo paquímetro, ele é diferente, né? Estava sendo analisado um diamante. Ali a gente mede todos os diâmetros da gema, né? Largura, comprimento, altura, profundidade. E aí tem o comparativo de cor, né? Esse aí é utilizado no caso dos diamantes. Em volta são zircônia cúbica, que é um material sintético. Ela é produzida especialmente para fazer essa classificação de cor dos diamantes. No meio ali tem um diamante. E aí a gente faz a comparação de cor para ver qual classificação que esse diamante vai estar. Nesse caso desse master de cor, tem ali a classificação de EAN, que o diamante vai de D a Z, com cor, né, de incolor a amarelado, e tem os Fancy Diamond, que são os diamantes vermelhos, azuis, com cores extravagantes, por assim dizer, que vão para um outro patamar, né, de preço e raridade também. Nossa, eu nem sabia que existia colorido. Para mim, a rubi era vermelho, esmeralda era verde, diamante é transparente. Eu não sabia que tinha diamante também. É por causa da composição, né? Isso, é por causa do elemento cromóforo, né? No caso dos diamantes, diamantes coloridos são raros, mas aí eles entram naquele quesito de cores extravagantes, né? Inclusive, fazer propaganda aí do projeto que eu sou co-criador, o Gemologia para Todos. Esse mês nós estamos fazendo lá postagens sobre diamantes, entraram aí os diamantes famosos, inclusive diamantes brasileiros, que tem um diamante brasileiro vermelho. Então, eles são cotados com preços, assim, que condizem com a raridade do material, né? E o diamante sendo o rei das gemas, por assim dizer, um dos mais bem-quistos, desejados, valorizados. Então, a gente está falando muito lá sobre isso. Convido vocês a... Toda essa vontade, assim, todo esse
afã pelo diamante, o que que é? Por causa da raridade dele ou é porque ele dura muito tempo? Diamante, Adamas, o invencível. Ele é o mineral mais duro da face da Terra, não é inquebrável. Se você pegar o seu anel de diamante e bater, pode ser que ele se rompa, porque ele tem 4 direções perfeitas de clivagem. Então ele vai bater, vai quebrar. Mas se você tentar arranhar algum outro mineral, você vai arranhar, porque ele é o mais duro. E a escala dele de dureza vem. O último é o rubi, que é o 9, e ele exponencialmente cresce para 10, mas ele é muito mais duro. Então, por isso que ele começou a ser valorizado, né? Uma gema durável, que você, quando coloca numa joia, você protege ali para que ele não bata, né? Por exemplo, aqui são zircônias cúbicas, tá? Mas vamos supor que fossem diamantes. Colocam, tipo, na caixinha e tenta proteger essa gema para que ela não vá bater e se romper. E arranhar ela não vai, porque é o mineral mais duro. E remonta também a história da humanidade. Os primeiros diamantes foram surgindo ali na Índia, onde que a humanidade meio que começou, né, naquela região. Então, ali já se diferenciava determinadas pessoas, principalmente em questão de status, né? Hoje em dia, a gente continua tendo a questão do status, né? Pessoas que têm status financeiro mais elevado costumam adquirir gemas mais custosas. Mas hoje em dia tem todos outros fatores envolvidos, né? Para você falar de desejar uma gema, né? Tem todos os outros fatores e as joalherias estão cada vez mais linkadas nos novos fatores, porque entra muita questão de sustentabilidade, entre outros, exclusividade, né? Quando a gente entra ali na parte da joalheria de luxo, a gente fala muito de exclusividade. E a maioria das joias que são exclusivas são configuradas com diamantes e outras gemas coradas em conjunto. Eu postei um anel de esmeralda colombiana, que eles colocaram uma esmeralda colombiana bruto e ao redor vários diamantes. Então ali você já tem uma peça muito exclusiva, muito diferenciada. Apartamento, a joia. É mais que um apartamento de luxo, né? Que ela é da Muso, que é um local na Colômbia, e ela foi leiloada para caridade. Ela atingiu aí alguns milhões de dólares, mas era uma peça de designer também, né? Então você envolve ali o designer, que tem um nome, né? Quanto mais nome o designer tem, geralmente a joia é mais cara, né? Quanto mais requisitado, entra esse fator também. E essa questão do diamante, eu vou fazer uma contribuição aqui, por minha observação, não é nada científico. Minha mãe, ela tinha o anel de diamante que ela ganhou do meu pai e tinha um outro anel sintético. E esse anel sintético, a pedra, assim, já não tá... Não sei nem se é pedra, se é sintético. Eu sei que a pedra não tá mais a mesma coisa. Já o diamante tem mais de 34 anos, né? Eu tenho 34. Ela ganhou antes de eu nascer. Continua como se nada houvesse acontecido. Então, assim, é durável mesmo, dura uma vida inteira. É aquele anel para você passar para os seus filhos. Então, é uma joia que... Eu gosto de joia, eu vou te falar. Qualquer Também coisa. Gosta. Nossa, não, lógico, né? Profissão certa. Não, eu sempre falo, olha, o melhor presente que você pode dar para alguém é uma joia. Porque a joia, ela vai durar para sempre. A joia, toda vez que você usar, você vai lembrar da pessoa. Toda vez que eu uso o anel da minha mãe, eu lembro da minha mãe. E a joia não vai passar. Assim, não adianta. Pode passar de geração para geração. Então, assim, eu vou passar esse anel para minha filha e eu vou falar, olha, foi da sua avó. Então, a joia você pode levar por várias gerações, é algo lindo, conta história. Eu também gosto muito de joias, não é a minha profissão, mas eu sou apaixonada também por joias. Então, realmente é algo que a gente precisa investir. Eu acho que uma família pode investir em uma joia para passar para os seus herdeiros, para sua linhagem, que é bacana de ter a história para contar. Não, com certeza. E nesse caso aí de joias de família, né, a gente pega muito histórico aí, porque realmente, se você cuida do material, é eterno. E o valor monetário, ele não muda, você tem liquidez, porque as gemas continuam ficando valorizadas, o metal, ele sempre está valorizado na questão do ouro, né, ou outros metais aí nobres,
como até mesmo a platina e outros metais. Então, além de você ter uma carga sentimental muito grande, você também tem a questão de que você tem um patrimônio na sua mão. Então, Exato. por isso também que é muito, muito, muito valorizado. Minha mãe falava isso mesmo, ela falava, joia, você tem uma joia, você pode ter se precisar, vão se usar, né, esticam os dedos. E uma coisa muito interessante também da joia é que, assim, eu tava vendo sobre o crime organizado, né? E para fazer, muitas vezes eles usam muitos diamantes, joias, relógios caros para fazer lavagem, né? Não sei se é lavagem ou para levar o patrimônio de um país para outro. Então, Fazem isso. Inclusive, joalherias brasileiras já foram penalizadas por entrarem nesse esquema, né, de lavagem de dinheiro. Infelizmente, tem todo um mercado aí sobre isso, inclusive o mercado de contrabando, né? É muita gema corada e diamante também escoa do país aí por métodos ilícitos, né? Como se fosse uma droga mesmo, porque é um material muito valorizado. Então, tem liquidez e, geralmente, outra informação, né? O curso de gemologia, inclusive, foi criado para tentar mitigar um pouco mais essa situação. As gemas brasileiras, elas geralmente saem daqui em estado bruto, são beneficiadas lá fora e voltam com 80% do valor a mais aqui para a gente. Então, assim, nossos diamantes saem daqui, são lapidados lá em centros tradicionais de lapidação, na Antuérpia, na Índia. Quando voltam para cá, voltam para a gente com um valor mais exorbitante, né? Então, se o governo tivesse iniciativas para poder criar um centro aqui de lapidação e beneficiamento de gemas, existem muitos lapidários excelentes aqui no país, mas, assim, se tivesse um fomento do governo, criasse um instituto mesmo, então o Brasil é um dos maiores produtores de gemas coradas do mundo, e a gente tem diamante também, criar um centro de beneficiamento para enriquecer ali a população daqueles locais, né? Porque quando a gente visita Minas, você vê ali que algumas funcionam com os funcionários, né, os garimpeiros em condições subhumanas, né? E tudo isso até mesmo por falta de informação ali na parte deles, porque às vezes eles ganham muito, gastam com N coisas, principalmente bebida alcoólica, mulheres, então não tem ali toda uma educação e um método ali de fazer com que eles tenham um desenvolvimento sustentável como pessoa e desenvolvimento financeiro. Então, se o governo investisse bastante nisso, a gente ia ter mais valorização do nosso patrimônio, que escoa aqui do país e volta para a gente beneficiado e mais caro. Como o nosso minério também, né? Sai daqui, minério de ferro, outros elementos, volta transformado em outra coisa, muito mais caro para a nossa população. Realmente a gente tinha que comentar. Uma pergunta que eu achei muito interessante: quanto tempo para se formar um diamante? Um diamante anos. São milhões de anos, né? Milhões de anos e eu tô até aqui verificando aqui que eles ocorrem ali a 150 quilômetros abaixo da superfície da Terra, né? E as rochas que trazem ele para o manto são os lamproitos e os kimberlitos, né? E aí ocorrem milhares de anos mesmo. Então você vê ali que o mineral ele fica ali guardado, né? Por assim dizer, numa situação estável no manto e ele surge para a crosta, né? E aí é um processo que levou milhares de anos mesmo. E aí o diamante, a gente até costuma falar, né? Ele está numa forma instável aqui na superfície, porque ele é um mineral que foi formado muito profundamente no manto mesmo. E subiu, né? Acendeu aí, e a gente tem ele aqui numa forma meio que instável, né? Mas as ligações dele são tão fortes que ele não se rompe, é um mineral mais duro. E o mineral mais duro porque ele teve muita pressão e temperatura, ligou-se muito fortemente, e aí acontece dele ser aí essa gema incrível que ele é, né? A pergunta foi aí da Carol Ávila. Um beijo aí para você, Carol Ávila, minha ourives favorita, faz joias incríveis, está aí na live prestigiando a gente.
Não, e é bom saber também, porque, olha, eu vou te falar, as joias que eu tenho e foram compradas em lojas, H Stern, outras eu herdei da minha mãe, que minha mãe, a família da minha mãe tinha joalheria, era joalheria Relato, em Campinas. Então, assim, já de família, então confiabilidade, mas eu não confio em qualquer lugar para comprar joia, porque a gente não sabe, quem não sabe, você sabe, né? A gente, vírgula, né? Você sabe. Eu, por exemplo, sou leiga. Se me venderem algo que tá brilhando ali, eu vou acreditar facilmente que é um diamante. Então, para você comprar joias, você tem que saber a procedência. Ou então, pedir uma análise, né? Alguém já te pede análises particulares para saber se determinada joia realmente tem uma procedência correta ou é fraudulenta? Tem muita fraude nesse meio? Tem muita fraude nesse meio. Não teria problema você vender uma joia com material sintético, mas muita gente não informa que o material é sintético. Vende como se fosse natural, não informa tratamento, porque tem tratamento assim que o mercado até tolera, né, a questão da informação. Mas nós somos regidos aqui por normas, né? Então a gente tem aí a NBR 10630 de 2016, que fala das gemas de cor, e ele fala da obrigatoriedade de você informar que a gema é sintética, que a gema é natural, que passou por algum tipo de beneficiamento ou não, e as joalherias não seguem isso. A gente tem muito pouca informação, e quando você vai numa joalheria, você vê ali que os próprios funcionários não entendem daquilo que eles estão vendendo. Então, falta investimento também, educação, treinamento. As pessoas costumam me acionar depois que compram, e aí começam a desconfiar, e aí vai, alguns casos, teve alguma dificuldade financeira, vai passar para frente, mas aí quem vai comprar é um pouco mais preocupado, informado, fala, tudo bem, eu compro, mas eu quero o certificado dessas gemas, eu quero o certificado desse metal. Já aconteceu de eu pegar zircônias em metal que não era nem nobre, não era nem ouro, então ela comprou como se fosse um anel de ouro com diamantes e recebeu um anel de metal que não era nobre, né, um latão banhado com zircônias. E aí você foi enganado, infelizmente você foi enganado. Isso também vem da falta de interesse de algumas pessoas, né, de questionarem ali o que estão adquirindo. Joalherias maiores, sérias, elas costumam dar o certificado, mas o certificado até das grandes joalherias, eu não sei se a sua joia vem um pequeno certificado com algumas informações da gema, mas não fala ali se aquilo passou por alguma análise técnica, que a gente tem o direito de saber. Então, se a gente exigisse, aí, como o mercado europeu, americano, né, norte-americano exige, a gente estava aí com toda a cadeia mais qualificada, né? Todos os elos da cadeia sendo mais qualificados, mais preocupados em não cometer determinados tipos de fraudes. Alguns não fazem isso de má fé, eles já compram enganados, vendem e vão passando aquele engano até chegar no consumidor final. E outros não, outros fazem de má fé porque são golpistas mesmo. Tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente vendendo gato como lebre, né? Então, tem muito... Tudo bem que eu gosto de gato, mas assim, tem muita... Sim. Até a Carol tá falando ali que eu já fiz uma análise lá com ela, que a gente pegou um plástico numa joia de ouro. Então, a pessoa lapidou um plástico, colocou lá, anexou no metal e vendeu como se fosse gema. Então, olha o prejuízo. É realmente gato por lebre. E a pessoa, quando você faz um laudo desse, é um laudo, né? Você vai fazer um laudo para... Geralmente, quando é particular, a pessoa pede o certificado ou um parecer. Laudo, geralmente, a gente faz por via judicial.
aconteceu algo e o magistrado determina que você emita a sua opinião profissional em determinado assunto, e aí o documento específico para aquilo é o laudo. O documento do particular, geralmente, é um certificado de autenticidade. E aí a gente vai fazer todos os testes, muito parecido com o que é feito aqui para a justiça, né? E a gema e o metal passam por todos os testes necessários, testes não destrutivos, né, que não vá ali danificar o material, e aquele conjunto de testes cercam toda a situação para que a gente exclua as possibilidades dela ser ou não material natural, sintético, tudo mais, porque tem casos tão difíceis de você descobrir que tipo de material que você vai fazendo por exclusão. Olha, não é uma esmeralda, não é uma ágata tingida de verde, não é uma calcedônia. Ah, pode ser o quê? Já peguei uma silimanita, que é um mineral, assim, muito menos valorizado do que a esmeralda, sendo vendida como esmeralda. E aí a joalheria falou, tá, é uma esmeralda indiana. E aí eu falei, essa nomenclatura não existe. É uma silimanita, deveria ser vendida como silimanita tingida, não beneficiada, né? Eles fizeram um beneficiamento que ela ficou mais verde e venderam um anel para o cliente como se fosse uma esmeralda, e depois colocou lá, estava no certificado mesmo, esmeralda indiana. Só que aí o cliente não sabia que o nome comercial da silimanita era esmeralda indiana. Isso, inclusive, a BNT abole esse tipo de comportamento. Você tem que ser claro nas informações. Isso foi uma enganação, né? Então, nesse caso, aí o cliente tem a oportunidade de entrar com uma ação judicial para realmente rever aí a questão da reposição da joia, sendo a mesma esmeralda, ou a devolução dos valores. Nesses casos, assim, eu imagino que deve ser muito frustrante para aquela pessoa que recebeu o certificado, né? E descobre que a joia que ela tinha como joia, na verdade, não tem todo aquele valor, ou então não tem aquela gema que ela pensava que tinha. Então, como é que é essa recepção do parecer ou do laudo quando você tem ali uma enganação, uma fraude? Tem alguns comportamentos assim, tem gente que fica chocada e procura uma outra opinião. Tem gente que fica muito bravo, não acredita em você, e aí a gente tem toda aquela questão, né, acontece até preconceito em relação a nós sermos mulheres, e ali há às vezes o questionamento da nossa capacidade técnica, e aí eles procuram também uma outra opinião. Tem pessoas que realmente ficam muito fragilizadas porque estavam esperando ali um retorno financeiro, iam vender o material, iam fazer ia ter uma liquidação imediata daquele material, né, para ter o recurso financeiro, e não vai conseguir porque realmente não é tão valorizado quanto a pessoa imaginava. Acontece casos que, por exemplo, a pessoa não quer pagar, né? Algumas pessoas, né, trabalham com 80% ali do valor, você recebe, pega o material, informa o que os outros 20% o cliente dá na entrega do material. Alguns ficam receosos e realmente não querem pagar o valor final. Então a gente tem toda ali uma dificuldade, até mesmo nesse sentido, tem que ter um jogo de cintura, e eu já peguei casos que não era nem de uma gema, era um meteorito, que a pessoa falou, olha, faz análise desse meteorito para mim. Aí eu pensei, meteorito, me manda uma foto. E aí ela mandou uma foto de um material bem redondinho, e era uma bola de alumínio usada em moinho, para poder moer cerâmica. E aí eu cobro a consulta, porque nosso conhecimento é dinheiro, a gente precisa movimentar. E aí ela veio de muito longe, como eu já sabia que era bola de alumínio, eu falei, olha, esse material é uma bola de alumínio, então não queria nem que ela viesse até mim, se deslocasse para eu cobrar a consulta, eu já estava ali entregando para ela o que era o material, porque não é a nossa intenção também onerar o cliente, já que você ali já percebeu que não era o meteorito.
E aí ela insistiu, veio, e a gente ali demonstrando por intermédio das análises e demonstrações de meteoritos mesmo, que aquele material não tinha condição de ser um meteorito, ele era sintético, né? Uhum. Nossa, realmente deve ser bem frustrante a pessoa imaginar uma coisa. Muito. E quanto às perícias judiciais, você faz mais perícias em avaliação de joias? Como que é? Quando que o profissional é solicitado? Quando que o gemologista é solicitado no judiciário para esclarecer algum incidente? Em quais casos? Qual a finalidade? Geralmente acontece quando tem algum conflito ali de interesse, né? Vai acontecer ali um espólio, né? A família tem várias joias, gemas, avulsas, e aí vai fazer a divisão daqueles bens. Aí acontece ali a divisão dos bens, um se sente lesado, e aí eles entram na justiça contra a pessoa. E aí a gente acaba fazendo a análise, né, e avaliação de todo o material, o valor do montante, e divide, os materiais não são iguais, mas a gente faz com que sejam valores aproximados em determinados conjuntos de materiais e faz a partilha aí entre os herdeiros, né? Acontece também em questão de penhor, seguro para reposição, vamos supor, você tem as suas joias, você tem o seguro da sua casa que engloba as suas joias. Você foi roubada e aconteceu algo aí, você foi furtada, roubada, aconteceu algo, você perdeu seus bens, aí acontece de entrar na justiça contra a seguradora também, porque a seguradora leiga não vai entender o valor daquele material, e o autor, né, quem perdeu o bem, entra na justiça para fazer com que a seguradora realmente reponha aquele valor, aquele bem com o valor que ele realmente possui, né? E aí a gente faz todo uma metodologia para aplicação de preço, que aí a gente avalia o preço do metal, tudo em dólares americanos, né, que é a moeda universal aí de pagamento, o preço das gemas, a mão de obra ali que foi envolvida, se tem algum design, alguma coisa nesse sentido, e aí faz o fator de multiplicação, né, que geralmente quando a joia é mais comum, a gente coloca o fator de multiplicação 4, e quando é uma joia de um designer assim, mais famoso, de luxo, como se fosse, vamos supor aí, a Bulgari, a Cartier, etc. Aí a gente usa o fator de multiplicação 6, por exemplo, para tentar ali repor para pro autor, né, para o requerente, ali um valor aproximado daquele bem que já não existe mais. E aí também acontece em determinadas situações que a gente tem que olhar onde que aquele material foi adquirido, porque os mercados eles funcionam de maneiras diferentes. Então tem toda uma pesquisa mercadológica para a gente conseguir chegar no valor aproximado daquele bem. Qual foi a praça, né, que aquele material foi adquirido? Qual que é o valor praticado dele no mercado hoje? Então, todas essas vias, elas ssão pesquisadas em vias formais. A gente não utiliza, por exemplo, conhece um lapidário ou um intermediário e pergunta ali, o valor, qual que é o valor que você está vendendo aí essa gema? A gente não faz isso. A gente olha boletins e catálogos, né? Que informam ali o valor desse material, quanto que ele está sendo vendido ali no mercado, e toda a experiência de mercado que a gente possui faz com que a gente chegue ali num valor final. Lembrando que tem muita subjetividade, né, nessas situações, porque tem todo ali, envolve design, como? Raridade, tem joia que tem até o fator histórico envolvido, então a gente tem que analisar até mesmo isso, mas geralmente, por exemplo, se fosse só por causa do valor sentimental, esse viés não é analisado, né? Esse valor sentimental do material, mas quando ela tem um valor histórico, aí ele é englobado, né? Ela é uma joia que teve um fator histórico ali importante, a gente acaba colocando isso também em questão.
E outra coisa, todo, assim, vocês trabalham mais ou menos como a gente na Grafo, com um exame comparativo, né? Vocês fazem a comparação entre uma gema, por exemplo, você já tem o padrão daquela gema, de determinada gema, e aí você coloca aquela gema questionada para saber se ela corresponde a determinado o tipo de mineral, tudo certinho. Vocês utilizam padrão comparativo, né? Vocês padrão comparado com o que está sendo questionado, correto? A gente utiliza muito a comparação, porque tem todo um histórico, né? Bibliografias referenciadas, por isso que eu até coloquei, tem que ter uma vasta bibliografia referenciada, principalmente quando a gente observa uma gema que é necessário visualizar as inclusões. Então, tem toda uma biblioteca de imagens que você faz por comparação. Em referente a uma gema que, numa avaliação aí, uma perícia indireta, que o material não existe mais, aí que a gente faz por comparação mesmo. Porque você precisa tentar montar como que aquela gema seria se ela estivesse presente hoje, ou aquela joia. E aí a gente olha catálogos, olha boletins, verifica toda a questão de lapidação, e aí nesses casos tem as entrevistas, né, que a gente procura ser o mais assertivo possível lá, faz as diligências para tentar verificar como que aquele material possivelmente era e coloca a nossa opinião técnica em relação a isso através dessas comparações, dessas pesquisas e tudo que envolve aí esse meio. E aí você precisa desses padrões. Por exemplo, esse estojo aqui seria um padrão, por exemplo? Isso, é um master de cores. Aí a gente faz por comparação para saber qual que é a graduação de cor do diamante. Nesse caso aí vai servir só para diamante. Só para diamante. E diamante. Só para graduar por diamante. Ó, gema corada e diamante são mundos muito apartados. Tem a imagem aí mais para baixo? Dá uma olhadinha aí. Vamos chegar lá no padrão de cor das gemas coradas, que a gente faz por comparação. Então, nesse caso aí, a gente está analisando uma granada, né? E a gente tem um padrão de cor ali, que em determinada cor, por exemplo, uma granada de cor vermelho claro alaranjado, conforme a saturação, intensidade de cor, ela vai sendo avaliada ali entre comercial, né, que ela tem uma nota fraca, ou ela é uma boa, média, fina, e aí isso também vai influenciar lá na frente na nota que ela vai ganhar para a gente poder fazer o método da precificação, para gerar aí o valor dessa gema. Esse é um outro método feito por comparação, né? A gente faz ali quais são as cores desejadas para aquele material, as cores mais valorizadas, e compara ele com essa grade de cores, né? Aí tem o refratômetro. O refratômetro gemológico, que ele mede o índice de refração do material, né? Que inclusive a gente coloca índices parecidos na imersão para poder avaliar a gema por dentro. Nesse caso aí tem um líquido, ele tem 1,8 nesse caso desse refratômetro, e ele avalia gemas que tem até 1,8 de índice de refração. Tem o polariscópico, conoscópio. O polariscópio e o conoscópio é para a gente avaliar se a gema é isótropa. No caso dos diamantes, ele é isótropo. Em determinado lado que você visualizar, a luz vai se comportar dentro desse diamante da mesma forma, porque ela trafega em todas as direções por ele na mesma velocidade. No caso de gemas anisótropas, não. E aí a gente consegue visualizar de acordo com o padrão também. Se ela acende e apaga, ela é isótropa. Se ela só fica apagada, se ela só fica apagada, ela é isótropa. Se ela acende e apaga, ela é anisótropa. Então, ali a gente já sabe, se a gema acendeu e apagou, não tem condição de ser um diamante. O diamante é isótropo. Então, a gente vai fazendo ali esses testes, inclusive a gente trabalha, igual eu já tinha falado, na questão da exclusão, né? Acendeu e apagou? Não é mesmo diamante. E aí, nas próximas imagens, tem o exemplo da utilização do conoscópio, né? A gente tem aí um quartzo rutilado. Na gema, na foto abaixo, a gente consegue ver a parte da figura de interferência desse material, que é de corpo centrado.
E aí a gente já sabe, opa, esse material é um material anisótropo, né? Que ele está aí apresentando essa figura de interferência aí com o conoscópio. E aí na próxima foto eu dou o exemplo de um quartzo, né? Um citrino tratado, que ele está aceso. E aí na próxima foto, desculpa, ele está apagado. E aí na próxima foto você vai ver ele aceso. Então, mudando a diferença, você vê que o comportamento da luz também muda. E esse equipamento é feito para isso, para a gente ver o comportamento da luz em determinadas direções aí no material. Interessante. E que tinha essa modificação, só mudou o lugar e ele mudou a direção e ela se comportou de formas diferentes. E aí a gente sabe o que esperar também com essa observação. Tem outro equipamento que chama de croscópio, que a gente vê cores que a gema apresenta com a utilização desse equipamento. E aí ela pode ser dicróica, apresentar 2 cores, ou ser tricróica e apresentar 3 cores. E aí a gente tem toda a exclusão de determinados materiais, né? Que sejam ou não, porque tem muitos materiais que são dicróicos e outros, muitos que são tricróicos, e aí a gente já exclui. Por exemplo, vou dar o exemplo do diamante de novo. Ele é isótropo, então ele vai apresentar uma cor só, então você não se apresentar 2 cores, você já sabe que não seria um diamante, assim, a grosso modo falando. Eu já ouvi falar que o brilho do diamante é um brilho branco. Se brilhar fruta-cor, não é diamante. É verdade isso? Olha, a moissanita, que é o simulante mais comum do diamante, ela tem mais cores ali no seu brilho, mas não necessariamente, porque, por exemplo, você está com uma roupa colorida, o seu diamante, se você olhasse para ele assim, nesse sentido, você poderia ver brilhos coloridos nele. Ele tem ali um máximo aproveitamento da luz em determinado tipo de lapidação, e ele ele absorve todas as cores e reflete mais a luz branca, mas não necessariamente, né, a onda ali que vai da ausência de cor, né, a luz branca. Então, não necessariamente ele não vai refletir outras cores, pode ser que sim, depende da luz incidente, depende das outras cores envolvidas ali no ambiente, mas é verdade que ele brilha diferente de outros simulantes. A gente fala de uma comparação com a moissanita porque ela brilha muito de outras cores, mas tem outros simulantes de diamante que brilham assim com menos cores como o diamante. Então não é exato essa afirmação. Vou colocar aqui a câmera ultravioleta que está aqui nas fotos. Esse é uma safira rosa sintética, né? Ela acende muito vermelho, né? Um rosa avermelhado muito forte. Então a gente já acende ali uma luz e fala, opa, ela tá tão acesa assim. Ela acende por ser sintética ou ela acende normalmente? Safira rosa geralmente acende, mas eu tenho uma outra foto aí para mostrar o comportamento do sintético com o natural. Essa próxima está falando aí dessa mesma safira, mas com as linhas curvas de crescimento, né? Que é a diferença ali entre a gema natural e sintética. Então, esse método aí, ele foi criado em 1892. Nós temos rubis sintéticos desde 1892, é o método do Vernouil, que tem essas linhas curvas aí de crescimento. Então a gente consegue, por intermédio da observação no microscópio gemológico de imersão, saber que esse material ele foi criado em laboratório. E aí a próxima foto está falando de uma safira azul natural, que ela tem as linhas retas. Então você já vê que essas linhas são diferentes do material natural para o material sintético. Então ali a gente consegue falar em relação à diferença da natureza. Um é sintético e o outro é natural. A gente aí não está falando ainda de tratamento, né? Essa safira azul não é tratada. A próxima, a gente vê as linhas retas ali, ela é uma safira natural, só que ela é tratada, porque ela tem umas cores, apresentação de cores, laranja, amarelo, que definem que aquela cor não é inerente daquele material. Então ela foi tratada de algum modo. Esse modo, ela foi tratada por aquecimento, e aí tem uma distorção
na forma com que a gente vê determinadas cores dela. Então, a gente já pode aí observar que ela tem algum tipo de tratamento por causa desse comportamento estranho. Dentre outras, dentre outras observações. Na mesma luz, na foto acima, você vê que o material não tem outras cores, que não seja o azul. Né? Ele está na mesma iluminação, esses dois exemplares. O próximo apresentou aí essas cores diferentes, né? Então, a gente já acende ali o alerta para algum tipo de tratamento. Tratamento em rubi e safira é muito comum, né, para melhoria de cor. Essa aí é só para a gente ver como que é a safira, que foi a safira rosa sintética, como que ela é fora dos equipamentos. Ou a safira azul natural, né, ela tem ali um bandamento de cor que ela alterna entre incolor e azul, e a tratada. E a próxima foto vai falar daquilo que a gente estava falando lá em cima, que olha a diferença de um rubi natural, como ele acende na câmara ultravioleta e dos rubis sintéticos. O do lado esquerdo, que está muito aceso, é sintético. E o outro é natural. Então, assim, geralmente apresenta esse tipo de comportamento. Pode ser que acenda mais em alguns casos, pode ser que sim, a gente não sabe que tipo de tratamento o exemplar natural obteve, né? Ele foi beneficiado de alguma forma que pode alterar o comportamento dele na câmara ultravioleta. Mas geralmente acontece isso aí. Então a gente, quando vê um exemplar acendendo tanto assim na câmara ultravioleta, a gente acende um alerta de ser possivelmente sintético e confirma essa nossa desconfiança no microscópio e em outros testes também. Porque a gente precisa nos embasar em várias análises para poder emitir o parecer. E aí é o exemplo de tratamento em esmeralda, né, o preenchimento de fraturas e fissuras, né, essa é uma foto do Egor Gravilenko aí, um gemologista incrível, e ele mostra aí o antes e o depois. Aqui é quebradinho, né, uma fratura aqui. Isso, ela tá fraturada, tem fissuras e não tá tratada. E a outra foto, né, mais à minha direita aqui, né, que eu tô vendo, assim, ela tá tratada, então melhorou a transparência, a pureza e o aspecto, então ela acaba ganhando valor em relação a isso. Claro que esmeraldas não tratadas são mais valorizadas que esmeraldas tratadas, mas entre uma esmeralda fraturada dessa forma e uma esmeralda tratada com melhoria de pureza, a tratada nesse sentido vai ganhar valor, porque foi beneficiada corretamente. E aí a gente tem aí uma prática de um diamante natural, né, observado na lupa de 10 vezes, aí a gente vê que ele é bastante incluído, né? Você Isso vê as aqui é o quê? Inclusões de minerais. Não é sujeira não, né? Não, nesse caso aí não. Tá. Você vê que ele é uma gema que não está montada numa joia, ele tem esse aspecto porque ele está muito incluído mesmo, tem muitas inclusões minerais. E aí quando a gente não consegue observar os aspectos do mineral a ponto de descobrir, de acordo com a simetria que ele tem e outros aspectos, que mineral é, a gente precisaria fazer uma análise, né, se fosse o caso, não foi o caso desse. E aí, de acordo com o que a gente observa, a gente vai analisar, né, que é aquela questão da graduação de cor, lá em cima a gente viu, por comparação, a gente graduou esse espécime aí de SAZ, que ele está muito amarelado, né? Ele tá, o D é mais próximo do incolor e o Z é o mais próximo do amarelo. Então, ele tá muito amarelado e quando você vai ver ali, ó, ele é inclusões muito visíveis, que comprometem muito a transparência do exemplar. Então, ele vai cair aí nesse esquema, né, nesse croquis aí, que mostra que realmente ele tem muitas inclusões. Quanto menos inclusões, mais valorizado. Eu amo gema incluída, eu acho que remonta muito a história da cristalização, mas geralmente as pessoas não gostam de inclusão em gemas, principalmente em diamantes. E aí, mais ou menos o que a gente observa, o que a gente vai falar da natureza, da lapidação, as dimensões, né, que a gente mede com aqueles equipamentos, a cor lá, ele é amarelo claro, ele é S, a pureza,
o peso específico com a balança hidrostática, o que ele apresentou na câmara ultravioleta, é natural fluorescência azul em diamante, e aí a graduação de proporções, a gente vai olhar a lapidação e vai falar tudo isso. Então tem todo um cálculo para você ver se ele também está bem lapidado, dá uma nota para aquela lapidação, e com todas as informações a gente chega ali no valor do exemplar. O Herbert, valor monetário. Fala dos 4 Cs, eu só sei de um C. Um C é quilate, né? Ou eu tô errada? Isso, quilate, cor, pureza e lapidação, que é o cut, color, carat e é isso. Clarity, que é a clareza, né? Que seria a pureza aqui para nós. Como é que se calcula o quilate? É peso? É o quê? No caso do diamante, ele é dividido em pontos, né? Quando ele tem menos de 1 quilate, a gente fala dele em pontos. Então, ele tem 1 ponto, tem 2 pontos, que daí o quilate dele é dividido, esse ponto é 0 a 100. 100 pontos, 1 quilate. E a gente faz aí um peso com balanças mesmo, comuns. Deixa eu ver se eu pensei que eu tinha uma balança aqui para... Tem até que tem, ó. Essa não é a mais adequada, tá? Ela é uma de mesa mesmo, só quando tem uma duvidazinha aí você calibra ela, faz o peso do material, ele pode sair em gramas ou já em quilates. Mas tem como calcular de acordo com o volume. Se você já conhece que material por exemplo, um diamante, se você está sem balança nenhuma, você tem como calcular, estimar ali a quilatagem dele também. É um cálculo aí mais avançado, você mede todas as dimensões e estima a quilatagem dele. Tem como fazer. Mas se a gente tem a facilidade de ter o equipamento do lado, não precisa fazer aí os cálculos, né? E agora, para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta que eu vi num filme, mas eu não lembro qual era a resposta. Eu vi, certa vez no filme, teve um dos personagens do filme, pegava e colocava vários vidros, né? Vidros como se fossem lapidados, como se fossem diamantes, e um diamante no meio daqueles vidros. E ele falava assim, você tem que descobrir qual que é o diamante e qual que é o vidro. E aí, esse cara era milionário, né? O cara que fez esse jogo. E o cara, ele falou, olha, se você sabe diferenciar um do outro, você já tá na frente, né? Então, eu achei muito interessante, ele deu uma dica depois de como diferenciar, só que eu não lembro mais. Como que, assim, eu acho que pra você deve ser, tipo, beabá, mas pra quem não é da área, deve ser muito difícil, assim, porque se tiver lapidado, bonitinho, eu não saberia distinguir. Como que a gente distingue o vidro do diamante, uma imitação, né, do diamante? O vidro, ele não é um bom exemplar aí, então, para isso, porque o vidro, como ele tem um índice de refração tão diferente do diamante, ele vai realmente brilhar menos, ele vai ter um fogo muito menor, então ali a gente vai conseguir diferenciar por isso. Mas eu peguei um desafio uma vez na universidade, que o professor Carfunkel foi lá na gemologia dar um curso para a gente de diamantes, né? A gente estuda diamantes em gemologia 3, mas a universidade é tão fantástica que ela traz profissionais de fora para a gente ver na prática como que isso funciona. Ele colocou uma moissanita, uma zircônia cúbica, um topázio e um diamante e falou, distingue para mim qual que é. E aí, no caso, a olho, assim, o topázio e a zircônia a gente consegue ver, porque eles têm um aspecto muito diferente, né? E tem uma gema que é a moissanita, que se ela estiver desmontada, você fizer um furo, uma bolinha assim na folha e colocar ela no centro, ela vai refletir várias vezes essa bolinha. O diamante não faz isso. Então já é um teste ali que você pegou, colocou, furou, refletiu em todas as facetas. Tá aí, moissanita. Mas aí é claro que a gente faz isso aí, mas ninguém define nada só com isso, né? Faz todos os testes. Mas ali você já sabe. Nossa, muito bacana. Seria interessante fazer uma imagem dessa, né? Da diferença entre a moissanita. Isso. Nossa, o dia que você fizer, me marca que eu quero ver. Porque realmente tem muita gente que não sabe. Eu mesma não saberia. Vou até anotar.
Anota a postagem, sugestão de postagem. E tô vendo que o pessoal acompanhou até agora. E, nossa, uma live super técnica. Aí, falando bastante sobre gemas. Amei, Ana. Muito boa. Eu também. Agradeço a todos que estão até aqui, até agora aqui. Ana, dá uma mensagem final aí pro pessoal. Dou sim. Primeiramente, eu quero agradecer muito o convite. Eu já te falei hoje, principalmente em questão de que você me inspirou muito a me desenvolver na internet, porque até pouco eu nunca tinha aparecido, né, na internet. E aí, observando o seu trabalho, eu consegui, assim, me visualizar fazendo algo também, porque é muito benéfico para a sociedade. Nós estamos informando a sociedade, então a gente está educando a sociedade. Então, nesse sentido, eu espero que vocês procurem mais informações, porque é efeito dominó, vai atingindo cada vez mais pessoas e a sociedade precisa se preocupar com o que está adquirindo. E aí você, educando a sociedade, você vai lá exigir com que a joalheria tenha profissionais na área, ancorando ali a descrição das suas joias. E aí toda a cadeia cresce. E em todos os sentidos. E aí, quem sabe, a gente não tem um instituto aí brasileiro de gemologia que vai cuidar de tudo isso, lapidação, vai ter laboratórios mais modernos e com maior acesso à população, né? E fazer com que a gemologia se difunda mesmo, né? Que o maior objetivo é fazer com que a gemologia seja difundida enquanto ciência, né? Porque, inclusive, spoiler, um dos mitos lá, dos 3 mitos sobre gemologia, é que gemologia não seria ciência. Mas é uma ciência, a gente viu aqui, são vários fatores que envolvem ali, que você precisa ter conhecimento técnico, científico para poder caracterizar, identificar, avaliar o material que você tem em mão. Exatamente. Isso. E eu agradeço muito a todos vocês que estão aí. E uma coisa que eu vou falar é que a ciência, ela ajuda o nosso país a ganhar valor. Então, todo mundo que está fazendo ciência está trazendo valor para o nosso país. Para a gente não ser só o país do futebol, o país do carnaval, sabe? Eu acho lindo quando eu vejo alguém, um brasileiro, defendendo uma tese, trazendo estudo, porque a gente ganha valor. É assim que a gente ganha valor. Vamos parar com esse negócio de Brasil é carnaval, Brasil é futebol. Não, o Brasil vai ser ciência. Porque os países que mais têm valor são em razão das pessoas, da ciência mesmo. A ciência traz valor. Por exemplo, Israel. Israel é um país pequeno, mas ali tem muito estudo, tem muita gente que está estudando, que está fazendo, tanto na área de TI, inventaram aquele tomatinho pequenininho. E isso eu fiquei sabendo porque quando eu fui para Israel, teve o guia, ele falou isso, que o Israel, ele exportava muito ciência, essas invenções mesmo. Então é isso que a gente tem que trazer para o Brasil mesmo. E no que precisar, estou à disposição. Fico muito feliz pela participação de todos. E gente, vamos lá, vamos ajudar a divulgar esse tipo de live. Printa a tela agora, que eu e a Ana vamos sorrir, Ana. Printa essa live. Coloca aí nos seus stories, coloca a parte que você mais gostou, qual foi a dúvida que te tirou. Coloca isso nos seus stories. Não é só coloca nos stories, para que eu vou colocar? Gente, vamos divulgar ciência, vamos divulgar páginas que trazem valor para a vida das pessoas. Não divulga só o meme, divulga algo interessante, divulgue algo que vá trazer valor à sociedade. Agradeço demais, Ana. Em breve essa live vai ficar salva e em breve vai estar no YouTube também. No YouTube eu vou colocar as imagens muito mais bem feitas do que está aqui, a Kemily, minha editora, coloca. E pro pessoal do YouTube, se assistiu até aqui, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e vou deixar o Instagram também da Ana aqui na descrição. E deixa seu comentário também. Diga. Jaque, só mais uma coisa. Pessoal, vamos valorizar os laboratórios gemológicos brasileiros.
Tem muito joalheiro que leva as gemas e diamantes para analisar lá fora. Nós temos ciência aqui, vamos valorizar os nossos profissionais que são formados aqui, vamos fomentar esse mercado. Então, vai analisar uma gema, tem laboratórios gemológicos no Brasil que são fantásticos, tanto quanto os lá de fora. Vamos valorizar a profissão e os nossos profissionais aqui internamente, porque nós somos capazes. É isso. Obrigada, Jaque. Mostrando isso, a gente vai conquistar muito valor para o nosso país. Muito obrigada, Ana, muito obrigada a todos. E até a próxima. Coloca o print, coloca aí o que você mais gostou da live. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.